Tiramos antes de comungar e voltamos a colocá-las logo a seguir. During the celebration, let us keep a distância de segurança. E agora de pé recebemos o Presidente na nossa celebração. Irmãos, adoremos o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. Irmãos, adoremos o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Irmãos, adoremos o Senhor, nosso Deus e nosso Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para adorarmos o Senhor, que é nosso Deus e que é nosso Pai, como hoje Jesus nos vai revelar no Santo Evangelho. Saúdo-vos a todos que estáis aqui nesta Basílica, nesta casa de Nossa Senhora, que é o Santuário de Fátima, e também saúdo todos os nossos irmãos que rezam conosco através da televisão, da rádio e da internet. Para nos encontrarmos dignamente com o nosso Pai, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amor infinito cumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos. Pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Jonas. Jonas ficou muito desgostoso e irritado quando Deus perdoou aos ninivitas e orou dizendo: Ah, Senhor, não era isto que eu dizia quando estava ainda na minha terra? Por isso me apressei a fugir para Tarsis, por saber que sois um Deus clemente e compassivo, lento para a ira, rico de misericórdia e sempre disposto a desistir do castigo. Mas agora, Senhor, tirai-me a vida, porque para mim é melhor morrer do que ficar vivo. O Senhor respondeu-lhe: Terás razão para te irritares? Jonas saiu de Nínive e instalou-se a oriente da cidade. Aí fez uma cabana e sentou-se à sua sombra para ver o que acontecia à cidade. Então o Senhor Deus fez crescer um rícino que se elevou por cima de Jonas para lhe dar sombra à cabeça e o livrar do seu mau humor. Jonas ficou muito contente com o rícino, mas no dia seguinte, ao romper da manhã, Deus mandou um verme que roeu as raízes do rícino e ele secou. Ao nascer do sol, Deus fez soprar do oriente um vento abrasador e o sol bateu em cheio na cabeça de Jonas, fazendo-o desmaiar. E Jonas tornou a pedir a morte, exclamando: Para mim é melhor morrer do que ficar vivo. Então Deus disse a Jonas: Terás razão para te irritares por causa do rícino? Jonas respondeu: Tenho razão de me irritar mortalmente. O Senhor disse-lhe: Tu tens pena do rícino, que não te deu qualquer trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e numa noite morreu. E eu não devia ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e além de grande número de animais? Palavra do Senhor. Graças a O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Tende piedade de mim, Senhor, que a vós clamo todo dia.
Alegrai a alma do vosso servo, porque vós, Senhor, elevo a minha alma. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Vós, Senhor, sois bom e indulgente, cheio de misericórdia para com todos os que vos invocam. Ouvi, Senhor, a minha oração, atendei a voz da minha súplica. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Todos os povos que criastes virão adorar-vos, Senhor, e glorificar o vosso nome. Porque vós sois grande e operais maravilhas, vós sois o único Deus. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Recebestes o Espírito de adoção filial, nele clamamos, Abba, ó Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhes Jesus: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Irmãs e irmãos, a primeira leitura que nos foi proclamada
falava-nos do mau humor de Jonas. É assim que o texto diz, que Deus até fez crescer uma árvore por causa do mau humor de Jonas, a ver se o seu mau humor passava. E Jonas estava muito mal-humorado, até pediu a morte 2 vezes, porque Deus tinha perdoado os pecados à cidade de Nínive e porque depois a árvore que lhe tirava o sol da cabeça secou e ele teve muito calor, assim diz o texto. Jonas já sabia que Deus ia perdoar à cidade de Nínive e por isso ficou irritado, porque teve o trabalho de ir avisar o povo de que Deus queria perdoar-lhe. É assim que ele diz a Deus: não era isto que eu dizia? Ou seja, porque é que me fui cansar se era óbvio que Deus queria perdoar? E é aqui que começa o seu mau humor. O trabalho, a dedicação aos outros. No fundo, ele estava mal-humorado, porque se tinha cansado por causa dos outros. Porque se Deus ia perdoar, por que razão é que ele andou de tanto tempo a cansar-se e a dizer aquilo que era óbvio? Nós aprendemos com este belo texto que devemos ter sempre muita atenção para com os outros e não nos cansarmos, nem nos arrependermos, nem ficarmos mal-humorados pelo bem que fazemos. Porque é assim que Deus nos pede, como Deus disse a Jonas: vai e alerta, prega na cidade de Nínive que deve arrepender-se. Nós somos convidados, como Jonas, a ser sentinelas dos outros, a ser portadores da boa nova de Deus, a ser anunciadores do perdão de Deus, a sermos mensageiros de Deus no mundo e não termos mau humor por causa disso, ou seja, não nos cansarmos, não estarmos a pensar que podíamos dar o nosso tempo a outras coisas que nos fossem mais convenientes do que aquelas que Deus nos pede. Este é o primeiro ensinamento da bela leitura de Jonas. O segundo é que Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre. Também perdoou a Jonas o seu mau humor e a sua má disposição, mas Deus perdoa sempre. Mas também pede sempre o nosso arrependimento. Nós não devemos pensar que o perdão que Deus nos dá é tipo uma fórmula mágica que aparece do nada. O perdão de Deus é o amor que Deus tem por cada um de nós, que pede o nosso arrependimento, que pede a nossa conversão, que pede a nossa consciência de que somos pecadores e queremos o perdão do Senhor. Por isso é que Jesus, quando ensinou os seus discípulos a rezar, e lhes ensinou o Pai Nosso, e hoje ouvimos o Pai Nosso segundo a versão de São Lucas, também nos ensinou a pedir a Deus: perdoai-nos os nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos ofende. Portanto, faz parte da nossa vida cristã pedir a Deus perdão dos nossos pecados. Não termos medo nem receio de sabermos que somos pecadores. Não para que Deus nos castigue, mas para que Deus nos perdoe. Mas também não sejamos de tal maneira soberbos e arrogantes ao ponto de julgarmos que não temos pecados. Depois ficaremos de mau humor, como Jonas, quando percebermos que afinal Deus é tão infinitamente bom que nos quer perdoar e somos nós que pomos entraves ao seu perdão porque não nos queremos arrepender. A Santa Mãe, quando nos visitou aqui em Fátima, disse também isto: não ofendam mais a Deus, que está muito ofendido.
e ela veio alertar-nos que as nossas ofensas chegam ao coração de Deus e que ofendemos a Deus. Por isso, devemos constantemente velar, devemos constantemente ter atenção, devemos constantemente fazer um exame de consciência daquilo que ofende a Deus, para que peçamos perdão, para que nos humilhemos diante do Senhor e recebamos o infinito amor, o infinito perdão, a infinita misericórdia que Ele nos quer dar. Peçamos à Santíssima Mãe que nos ajude a sermos sinceros diante de Deus e peçamos ao Senhor nosso Deus que nos perdoe os nossos pecados, para usar a linguagem da primeira leitura, que nos perdoe o nosso mau humor quando nos cansamos de fazer o bem aos outros e achamos que o nosso tempo podia ser dado a outras coisas que nós achamos que eram mais importantes. Façamos o bem aos outros. Digamos aos outros que Deus é nosso Pai. Digamos aos outros que Deus é um Pai que perdoa, que quer que nós nos arrependamos. Digamos aos outros que Deus é o Pai que espera por cada um de nós. Amém. Irmãos e irmãs, estando Jesus em oração, os discípulos pediram-lhe que os ensinasse a rezar. Então, do coração do Filho de Deus, nasceu a mais bela súplica. Peçamos ao Pai que nos ajude a orar sempre com muita fé e esperança e digamos: Senhor, ensinai-nos a orar. Senhor, ensinai-nos a orar. Pelas comunidades cristãs de todo o mundo, para que celebrem a liturgia renovada pela Igreja com fé viva, interioridade e grande alegria, oremos. Senhor, ensinai-nos a rezar. Por todos os homens e mulheres da nossa pátria, para que sintam a força renovadora da oração e queiram ser mendigos de Deus e dos seus bens, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Pelos que pedem a Deus com toda a confiança que lhes dê dia após dia o mais necessário, para que creiam que o Pai os ouve e os atende, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Pelos que entendem muito pouco do amor de Deus e até lamentam que Ele perdoa aos pecadores, para que se convertam ao amor e ao perdão, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Pelos que entre nós experimentam que Deus é bom e tudo perdoa aos que se abeiram do sacramento da penitência, para que façam de cada celebração uma grande festa, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Pai do céu, que nos convidais a imitar Jesus, o grande orante, fazei-nos entrar em diálogo filial convosco, que sois a fonte e a meta da nossa vida, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor, criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o Bispo desta Diocese, António, e todos os bispos e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Ao desplazar-se para comulgar, todos devem guardar a distância de seguridade.
La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Recebestes Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por Ele que clamamos, Abba. Recebestes Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por Ele que clamamos, Abba. Todos os que se deixam guiar pelo Espírito, esses é que são filhos de Deus. Recebestes Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por Ele que clamamos, Abba, Esse mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Recebestes Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por Ele que clamamos, Abba, Pai.
Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Recebestes um Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por Ele que clamamos: Abba. Vede que amor tão grande o Pai nos concedeu, a ponto de nos podermos chamar filhos de Deus. Recebestes um Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por Ele que clamamos: Abba, sois o nosso Pai. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Sois um Deus clemente,
vivo e bom. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, um santo dia, um feliz regresso às vossas casas depois da peregrinação aqui a Fátima, e para os nossos irmãos que estão unidos a nós através da televisão, da rádio e da internet, um dia abençoado por Deus Nosso Senhor, Ele que é o nosso Pai, compassivo e bom, como cantamos. A todos vós peço que a saída seja feita pelas portas laterais, tanto de um lado como do outro da Basílica, respeitando as normas de segurança. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A 13 de outubro foi o seu adeus e a Virgem Maria voltou para os céus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria.